Esse vai ser o melhor vídeo do YouTube para você ter o passo a passo sobre fundos imobiliários. A gente vai discutir muita coisa aqui, então já pega a sua canequinha de café, já pega seu papel e caneta para você anotar. A gente vai começar falando sobre o que é um fundo imobiliário, depois a gente vai explicar o motivo do ticker ser dessa maneira. Depois, muito importante, isso aqui é até para investidor inteligente, tá? Até para investidor experiente, até para investidor que está mais tempo aí no mercado, qual que é a rentabilidade média dos fundos imobiliários. Depois eu vou te ensinar a comprar na prática um fundo imobiliário específico e depois ainda vou te ensinar a principal diferença entre fundo de papel e fundo de tijolo, qual que você deveria comprar mais neste momento atual. Então já arrebenta o dedo nesse like aí que o negócio vai ser coisa de louco. Quero pedir uma licencinha para as pessoas que já me acompanham, peço perdão a você, licencinha de 2-3 minutos para eu explicar para quem é novo e tá chegando agora o que é um fundo imobiliário. Eu sei que você que me acompanha já sabe há muito tempo o que é isso, mas eu devo essa explicação para as pessoas que são novas. Então vamos lá. Se eu tivesse aprendido o que é um fundo imobiliário ou o que são fundos com essa explicação quando eu comecei a estudar, eu teria economizado muito tempo da minha vida. Então, de verdade, anota isso aqui, tá? Antes de te explicar o que é um fundo de investimento imobiliário, eu vou te explicar o que é esse F aqui, ó. O que é esse fundo. Porque aí você vai entender não só o que é fundo de investimento imobiliário, você vai entender o que é fundo de investimento em participação, você vai entender o que é fundo de investimento em ação, você vai entender o que é fundo de investimento multimercado, você vai entender o que é fundo de investimento em direito creditório, você vai entender, entendeu? Você vai entender todo tipo de fundo. Então vamos primeiro entender o que é esse danado desse fundo. E sempre quando eu falar sobre fundos para você, e você vai lembrar, lembra sempre disso, lembra do Léo, depois você lembra disso, ó. Você sempre vai lembrar de um cofre, tá? Sempre vai lembrar de um cofre. Faz de conta que isso aqui é um cofre, eu sei que eu não sou o melhor desenhista do planeta, mas faz de conta que isso aqui é um cofre. Pensou em fundo, pensa em cofre. Então vou escrever aqui, ó, fundo e cofre, até para ativar seu sistema límbico aí, seu hipocampo e você conseguir decorar isso aqui de uma vez por todas. Por que que um fundo tem a ver e qual que é a relação com um cofre? Um cara, antigamente, e eu uso isso aqui para te explicar didaticamente, tá? Um cara antigamente chamado Nestor, vou desenhar ele aqui, ó, o Nestorzão, ele falou assim, cara, eu quero investir em imóveis, porque eu vi que historicamente os imóveis dão muito dinheiro para todo mundo, eu quero também investir em imóveis. Então ele pensou o seguinte, eu vou comprar esse prédio, e esse prédio aqui em questão, que tá até meio torto, né? Esse prédio aqui em questão, ele vale 1 milhão. Só que o Nestor, ele não tem 1 milhão de reais. Ele não tinha 1 milhão de reais, mas ele queria comprar o prédio. O que que ele poderia fazer? Poderia pegar dinheiro emprestado. Só que ele percebeu que se ele pegasse dinheiro emprestado, ele ia pagar muito juro. Numa taxa Selic hoje de 14,25, ia pagar juro demais. Então o que que o Nestor falou? Cara, eu vou chamar uns amigos aí para comprar esse prédio junto comigo. Se eu não tenho 1 milhão, mas eu tiver 1 milhão de amigos que tem R$1, pô, eu consigo comprar o prédio. E aí ele começou. O Nestor começou chamando aqui, ó, a Mariazinha, começou chamando o João, começou chamando o José, começou chamando já ia repetir Maria de novo, quando tem que falar muito nome assim, eu não consigo, é difícil, né? Maria, José e João é os nomes oficial aí, para exemplo. Então aqui vamos supor que tem vários investidores aqui e o Nestor foi lá oferecendo. Pô, ô Maria, você quer comprar esse prédio junto comigo? A Maria, quero comprar esse prédio junto com você, mas eu também não tenho esse tanto de dinheiro, o que eu posso contribuir é R$10, o que eu posso contribuir é R$100, o que eu posso contribuir é R$1.000. E aí o Nestor foi captando esse dinheiro. Ele pegou R$100 da Maria, pegou R$100 do João, pegou aqui do José, que tem mais dinheiro, pegou, sei lá, 100 mil reais do José, foi pegando aqui dos investidores e foi tacando esse dinheiro que ele conseguia pegar aqui dentro do cofre. Todo mundo acordado que esse dinheiro ia ser usado para investir em imóveis, investir aqui ó, para comprar esse prédiozão. Então aqui agora, depois que o Nestor foi chamando esse tanto de gente e conseguiu em um mês, o Nestor é brabo demais, em um mês ele conseguiu juntar 1 milhão aqui dentro do cofre, 1 milhão aqui dentro do cofre. Alguns deram mais, alguns deram menos, mas o Nestor ele é o único que pode mexer dentro do cofre. Por quê? Porque ele é o famoso gestor. Agora você sabe o que o gestor faz. O gestor ele é o único, por isso que eu coloquei ali Nestor, entendeu? É, Deus ilumina minha cabeça, às vezes eu percebo assim que ele, oh meu Deus, Deus é bom demais com nós, tem jeito não. O Nestor, famoso, conhecido também como gestor dos fundos imobiliários, ele tem a mãozinha de ouro. O que que é essa mãozinha de ouro que eu sempre falo para os alunos? A mãozinha de ouro é a única que pode mexer aqui no fundo, no cofre. A Maria, que colaborou lá com R$100, ela pode mexer no cofre?
O José, que colaborou com 10 reais, pode mexer no cofre? O João aqui, ó, que colaborou com 100 mil reais, ele pode mexer no cofre? Não. O único que pode mexer no cofre é o famoso gestor Nestor. Gestor Nestor. Então, depois que o gestor conseguiu juntar esse 1 milhão, ele vai pegar agora esse 1 milhão e investir esse 1 milhão. Por isso que fundo, você já sabe o que é um cofrinho onde todas as pessoas mandam dinheiro para esse cofrinho para fazer um certo tipo de investimento, e quem manda nesse dinheiro é o gestor, é ele que vai decidir onde que ele vai alocar, onde que ele vai investir. E aí agora ficou fácil de entender. Por quê? Quando é um fundo de investimento, todos começam da mesma forma. É um cofrinho que investe em algo, ó. Fundo de investimento, fundo de investimento, fundo de investimento, fundo de investimento, fundo de investimento. Então todos começam igual. O que vai mudar? Aonde o gestor coloca esse investimento. Então aqui no caso, o Nestor comprando esse prédio, ele comprou o quê? Um imóvel. Por isso que chama fundo de investimento imobiliário. Olha, meu Deus do céu, não tinha segredo. Não tinha segredo. É só você que não sabia mesmo um exemplo mais didático. Mas agora você aprendeu esse exemplo didático. Ah, o que é o fundo de investimento em participações? Participações acionárias de empresas mais pequenininhas, de empresas que ainda não estão listadas na bolsa. Então o gestor, ele vai criar a mesma estrutura, um fundo, um cofre, que as pessoas colocam dinheiro e que ele pode mexer nesse cofre, pegar esse dinheiro e investir em alguma coisa. Se ele investe em ações, vai virar um fundo de investimento em ações. Se ele investe em participações, fundo de investimento em participações. Se ele investe em multi-estratégia, multimercado, investe um pouquinho lá no exterior, um pouquinho aqui na Bolsa Brasileira, um pouquinho em fundo imobiliário, o que vai acontecer? O fundo multimercado. O que é esse tal do direito creditório? O direito creditório é outro tipo de fundo que investe em renda fixa através de direitos creditórios. Olha, meu Deus do céu, muito difícil, né? Muito difícil, tá doido. Então aqui agora, você já sabe o que é um FI. Não tem mais desculpa pra você, tiozão do lote. Você, tiozão do lote, tô falando com você agora. Você que só pensa em comprar lote, só pensa em comprar imóvel, só pensa em comprar casa, só pensa em... Você quer o imóvel real. Você que é o tiozão do lote, agora você sabe o que é um fundo imobiliário. E você ainda pode pensar o seguinte: ainda vale mais a pena eu investir em lotes, ainda vale mais a pena eu investir em casas para alugar, ainda vale mais a pena eu investir de maneira direta. E aí é sobre isso que a gente vai começar a falar a partir de agora. Antes de eu te falar qual é a rentabilidade dos fundos imobiliários, na média, eu peguei um estudo histórico desde 2015 até 2025, ou seja, 11 anos de estudo, 11 anos de estudo. E eu não vou comparar só aqui no Brasil, vou comparar nos Estados Unidos também. Eu não sei se você sabe dessa informação, mas olha só, para todos vocês que gostam de ação, tá? Porque eu também gosto de ação, minha carteira também tem ação. Só que preste atenção na informação que eu vou lhe dar agora, ó. Quase 90% de todos os milionários do planeta, não é Brasil, tá vendo? Do planeta se tornaram milionários com investimento imobiliário. Ou seja, não faz sentido você não ter um investimento imobiliário dentro do seu portfólio, do seu patrimônio. Não faz sentido você investir só em ações. Não faz sentido você investir também só em imóveis, porque você tem que diversificar. Então, aqui eu tô falando para você, inclusive vou te dar base neurocientífica para você começar com fundos imobiliários. Beleza, Léo? Eu entendi o que é um fundo imobiliário, agora eu quero saber como que ele me remunera. E depois eu quero entender o ticker. Como que ele te remunera? Básico, simples. Imagina só aqui, ó, o Nestor foi lá e comprou o prédiozão aqui, ó, comprou o prédiozão aqui. E aí ele foi, pô, alugou esse prédio, tem 5 andares aqui nesse prédio, cada andar ele alugou por R$2.000, então o prédio aqui tá entregando R$10.000 de aluguel por mês, então tá tudo certo, tá tudo certo. E aí, lembra, o Nestorzão, ele pegou dinheiro emprestado com um monte de gente, então ele teve que dividir esse prédio em participações, e aí você erra muito isso. Qual que é a menor parte divisível de uma empresa, do capital social de uma empresa? A gente chama de ação. Então, quando você compra uma ação, você vira um acionista. Quando você compra a menor parte divisível de um investimento imobiliário, de um fundo de investimento imobiliário, você está comprando uma cota. Então, você é cotista. Então, não fale que você é um acionista de HGLG. Tá errado. Você é acionista de Klabin, de Taesa, de Banco do Brasil. Do HGLG, você é cotista. Então, eu tenho uma cota do HGLG, beleza? Mais um ensinamento aí pra você. Pegando aqui, então, os R$10.000 de aluguel, o que o gestor Nestor vai fazer? Ele vai pegar esses R$10.000 de aluguel, ele vai ver o quanto que ele tem que pagar para cada um desses investidores. A Mariazinha que investiu R$10, ele tem que ver o quanto que ele vai pagar em percentual desses R$10.000. Quanto que é da Maria? Quanto que desses R$10.000 que é do João lá que investiu 100 mil? Quanto desses R$10.000 é do José que investiu R$100? Então, como que fazemos essa continha? O gestor Nestor, ele vai lá e pega o prédio e ele arrebenta esse prédio em pequenas cotinhas. Então, ele vai lá e divide. É como se você conseguisse comprar só uma pilastrinha. Você consegue, ao invés de comprar a estante inteira, você compra aqui só uma pilastrinha.
pedacinho aqui da pilastrinha. É exatamente isso. Ao invés de você precisar comprar o prédio inteiro, você compra só um pedacinho do tijolinho. Por isso que, para você que ganha um salário mínimo, meu amigo, o investimento imobiliário que você pode fazer de maneira mais eficiente é fundo imobiliário. Se você for juntar 300 mil reais pra você comprar uma casa, você tá lascado. Ou você vai ter que financiar, ou você vai demorar 30 anos pra comprar uma casa. E aí a casa que era 300 mil, não é mais 300 mil, já virou 1,5 milhão. Enquanto você poderia ter investido ali só 10 reaisinho. Então o gestor Nestor, ele vai pegar esse prédio aqui, ó, e vai dividir ele em pequenas partezinhas, que é o que a gente chama de cotas. Então aqui vamos supor que neste caso o gestor Nestor dividiu esse prédio em 1 milhão de cotas. 1 milhão de cotas, só para efeito didático, tá? Então 1 milhão de cotas, tem 1 milhão de pedacinhos. Se tem 1 milhão de cotas, 1 milhão de pedacinhos, e o prédio inteiro vale 1 milhão, quanto que vale cada pedacinho? Ficou fácil, né? Ficou R$1 por cota. Então, cada cota aqui, ó, preço da cota, R$1. Então, a Mariazinha lá que investiu 10 reais, quantos pedacinhos desse prédio ela tem? Ela tem 10 pedacinhos, 10 cotas. O José lá que investiu 100 reais, quantos pedacinhos que ele tem desse prédio? Pô, tem 100 pedacinhos desse prédio. O cara brabão lá, ó, que investiu 100 mil reais nesse prédio, quantos pedacinhos que ele tem? 100 mil pedacinhos. E aí, como que ele vai receber dinheiro? A gente vai pegar o quanto cada cota recebe. Se a gente tem 1 milhão de cotas e por mês o prédio inteiro recebe 10 mil, quanto que cada cota vai receber? Vamos fazer essa conta aqui na calculadora? Olha só, 10 mil reais, que é o quanto recebe, dividido por 1 milhão de cotas. Dá quanto? 1 centavo por cota. Então, você aqui, Mariazinha, que investiu 10 reais apenas, você vai receber 10 centavos. Você investiu 10 reais, tá recebendo 10 centavos por mês, 1% de rendimento. O cara que investiu aqui, ó, 100 mil reais, ele vai receber ali R$1.000 de dividendo. R$1.000 de dividendo. Provento no caso dos fundos imobiliários. Então é assim que funciona o fundo imobiliário. O que é um fundo imobiliário e como que você recebe dividendo, você já sabe agora, não tem mais dúvida. Inclusive você que é um investidor mais experiente, que já sabia disso aqui, só acrescentou um pouquinho, eu peço um favor para você. Envia esse vídeo aqui para quem ainda não sabe o que é um fundo imobiliário. Envia esse vídeo aqui para aquele amigo seu que você está tentando mostrar para ele que existe uma forma dele investir, ele só quer gastar o dinheiro dele com cerveja, com carne e com café, né? Cerveja eu não posso culpar o cara que gasta dinheiro com cerveja, porque eu gasto muito dinheiro com café, eu tomo café pra caramba. Mas eu só tô gravando esse vídeo justamente porque algumas pessoas aqui nos comentários disseram: faz um vídeo inicial aí pra quem quer começar a investir em fundo imobiliário, que eu quero ensinar meu pai não sabe, ele não me escuta e tal. Então tá aqui o videozão brabo, explicativo pra vocês. Manda pras pessoas que você ama. Dito isso, tira seu print, que ficou bonita a tela, né? Nunca desenhei tão bonita assim, que agora eu vou te explicar o porquê do ticker. Como que os fundos de investimento imobiliário são chamados na bolsa? Como que eles são chamados? Como que a gente dá nome a ele? Cada um tem o seu nome específico, mas dentro da bolsa de valores a gente tem uma padronização, que é sempre chamada de ticker. Ticker, não é ticket, tá? É ticker. E esse ticker é dividido em 2 pedaços. O primeiro pedaço são 4 letras e o segundo pedaço, eu vou colocar ele mais pra cá, ó, o segundo pedaço é um número, e esse número ele pode variar, pode ser de 1 até 15. Enfim, no caso dos fundos imobiliários, a gente já sabe qual que é o número específico dos fundos imobiliários. Todo fundo imobiliário termina com o final 11. E as 4 letras depende do Nestor, o gestor que vai escolher lá o nome, a administradora que vai escolher o nome. Por exemplo, dentro da minha carteira eu tenho vários fundos imobiliários e lá eu tenho, por exemplo, o HGLG. São 4 letras, concorda? E qual que é o número dos fundos imobiliários? 11. Então quando eu vou pesquisar o HGLG para me investir lá na corretora, lá na Bolsa de Valores, eu vou pesquisar HGLG 11. Eu tenho outro fundo também, ó, sempre 4 letras, CPTS 11. Eu tenho, por exemplo, RECR 11, 4 letras e o finalzinho 11. Léo, mas todo finalzinho 11 é fundo imobiliário? Presta atenção, hein? Presta atenção. Todo fundo imobiliário, aqui Sócrates, olha Sócrates aqui, hein? Todo fundo imobiliário tem final 11, mas nem todo final 11 é fundo imobiliário. Por quê? Porque os caras gostam de te lascar mesmo. Tem tanto número, né? Existe do 0 ao infinito. E os caras escolhem o mesmo número para outros tipos de investimento. Então, quem pode ser final 11? Pode ser fundo imobiliário, pode ser final 11. Os ETFs, que também são fundos, e aí faz até sentido também ter o final 11. Os ETFs também tem final 11. E as Unities, que são os pacotinhos de ação. Então, como que eu vou saber diferenciar isso aqui, Léo? Tem que pesquisar, tem que pesquisar. Eu vou te dar uma dica aqui para como você diferencia os fundos imobiliários das Unities, que são ações. Por exemplo, você tá lá no Google, aí você digita, por exemplo, Taesa 11. Você não sabe se essa Taesa 11 é fundo imobiliário ou não. Por quê? Porque termina com o final 11 e você escutou que todo fundo imobiliário termina com o final 11. Então, teoricamente, isso aqui pode ser um fundo imobiliário, concorda? Pode. Como que eu vou saber se não é um fundo imobiliário? Uma dica bem básica. É só você apagar o final 11 e digitar o final 3. Porque praticamente todas as ações terão o final 3. É raro uma ação que não tem o final 3. Por exemplo, BR Partners. Mas todas as ações, em geral, com
pequenas exceções tem o finalzinho 3. Então quando você digita lá, Taesa, tira o 11, coloca o 3 e apareceu, ó, Taesa 3, é porque é uma ação, Por exemplo, KLBN11, será que é um fundo imobiliário? Ah, não sei, vou tirar o 11 e colocar o 3. Apareceu, ó, Klabin 3, ou seja, é uma ação. Se eu digitar, por exemplo, HGLG11, vai aparecer e eu vou ficar com dúvida. Será que é um fundo imobiliário? Pô, se pra mim ter certeza se é um fundo imobiliário ou não, de maneira bem básica, tá? Pelo amor de Deus, de maneira bem básica. Você apaga o 11 e digita o 3. Vamos ver se apareceu? Ó, não apareceu. Não tem, só tem o HGLG11. Então, grande chance de ser fundo imobiliário. Ele ainda pode ser o ETF. Para diferenciar ETF e fundo imobiliário, você precisa entrar no relatório gerencial e ler realmente qual que é o tipo de investimento que ele faz. Não é uma coisa que cabe aqui nesse vídeo. Inclusive, se você quiser um vídeo mais avançado, depois que terminar esse vídeo, que esse vídeo aqui é bem um passo a passo mesmo, se você quiser uma coisa mais avançada, a gente vai fazer uma meta de likes aqui, eu posso continuar entregando para você, porque esse aqui é conteúdo realmente de curso, tá? É uma aula mesmo, não é um vídeo do YouTube, não. Então, beleza, já aprendemos os dois pontos, o que é um fundo imobiliário, como funciona o ticker. Agora é rentabilidade, porque é isso aqui que os investidores que já sabem investir, que já investem em ações e outras coisas, precisam saber. Eu, por exemplo, eu gosto de saber é isso. Será que os fundos imobiliários estão entregando uma rentabilidade boa? Será que realmente compensa eu investir? Será que realmente compensa? E aí eu fiz um estudo retrospectivo para ver o quanto foi a rentabilidade dos fundos imobiliários durante os últimos 10 anos. E eu peguei um ano a mais ali, uns mesezinhos a mais, para poder definir bem certinho desde 2015 até 2025. E eu não tirei isso aqui de qualquer lugar, eu tirei lá da B3. Então a B3, ela criou o índice que é chamado IFIX, da média dos fundos imobiliários, pega 116, hoje existem 116 no IFIX, que são os 16 que cumprem com os pré-requisitos de liquidez, de tempo de existência, de rentabilidade, enfim, eles pegam esses 116 e fazem uma média. Na média, olha como que esses fundos desempenharam no decorrer dos anos. E aí, desde 2015, por exemplo, tendo uma rentabilidade de 32%, aqui 25%, a gente vai ver na taxa média de crescimento dos fundos imobiliários e você consegue perceber uma coisa, perceba uma coisa, tem anos que sobe menos, tem anos que sobe mais, o que importa para nós é o quanto que subiu de taxa média de crescimento de 2015 até hoje. Então a gente usa um indicador chamado CAGR, que é o crescimento anual composto. Quando eu faço essa conta do crescimento anual composto, eu chego neste número aqui, ó, 8,31. Fiz essa continha no Excel, tá? Não vou te poupar disso para não perder muito tempo. Então 8,31 é o crescimento do médio composto anualizado dos fundos imobiliários, o que dá uma média mensal de 0,67%. Léo, isso é bom ou é ruim? Não sei, calma aí, não sabemos ainda. Precisamos comparar como que foi o Ibovespa, precisamos comparar como foi o IFIX, precisamos comparar com os outros indicadores. E a grande parte das pessoas que não gostam de fundos imobiliários é porque justifica que as ações entregam mais rentabilidade que os fundos imobiliários. Será que isso é verdade? Eu vou te mostrar dois gráficos, tá? E eu quero que isso aqui você use como realmente algo para contrapor o seu bom senso. Contraponha o seu bom senso, algo que já é definido aí dentro da sua capacidade intelectual, para você tentar pesquisar um pouquinho mais e descobrir um pouco mais sobre o que realmente é e como funcionam os investimentos. Olha lá, se eu pego aqui, ó, um gráfico desde janeiro de 2011, eu não tô pegando dos últimos 5 meses. Ah, nesses últimos 5 meses os fundos imobiliários valorizaram 15%. Pois é, se você me acompanhasse há 5 meses atrás, você ia ter essa oportunidade de valorizar com os fundos imobiliários 15% de rentabilidade. Pois é, desde janeiro de 2011 até setembro de 2024 foi construído aqui esse gráfico. Isso aqui é um paper chamado Time de Mercado, soldado pela RBR, que é uma gestora de fundos imobiliários, em fevereiro de 2025. Então, recente pra caramba. Você consegue perceber aqui que o IFIX teve uma rentabilidade de 204% contra o Ibovespa, que teve 76%. Será que os fundos imobiliários realmente são ruins e que não entregam rentabilidade? Porque eu sei, tem muito influencer aí na internet que vai falar uma coisa pra você, outro vai falar outro, e aí você fica meio perdido. Nossa, eu não sei. Então você tem que começar a acreditar em fatos. Acreditar em fatos. É igual o evangelho, né? Se você não lê a Bíblia, meu amigo, você vai ser enganado em algum momento por algum falso profeta. Alguém vai chegar e vai falar um negócio pra você, você vai achar que é verdade, mas na verdade não é. Tem que ler o quê? A Bíblia. Porque na Bíblia que você vai ver de verdade a palavra de Deus. A mesma coisa aqui. No mundo do investimento tem muita gente que fala muita coisa. Como que eu vou saber a verdade? Pô, buscar por fatos, dados. O que comprova o mercado financeiro são os dados históricos. Beleza? Então aqui, ó, o IFIX rendeu mais do que o Ibovespa. E aí você pode contra-argumentar falando assim, Léo, mas eu não invisto na média. Não invisto na média do Ibovespa. Eu também não. Por isso que a nossa rentabilidade é muito maior em ação do que 76%. Do mesmo jeito, eu posso te contradizer dizendo, eu também não invisto na média dos fundos imobiliários. A minha carteira de fundos imobiliários rendeu muito mais do que o IFIX. Se a gente pega aqui um outro gráfico, e esse gráfico aqui ele é muito lindo, porque ele é construído olhando o risco e retorno. Porque o que importa mesmo na nossa carteira é risco e retorno. De nada adianta você ter um retorno absurdo, você ter um risco absurdo
absurdo também, em algum momento você vai perder esse dinheiro. Então, olha só como está distribuído aqui a volatilidade e o retorno desses ativos. O Ibov, ele tá aqui, ó, tem uma volatilidade média entre 20 e 25%, tá aqui na casa dos 24, basicamente. Se a gente olha aqui a volatilidade do Ibov, você vê 24, 21, 20, 25, 23, 26. O que é a volatilidade? O quanto que ele sobe e desce. Imagina, você compra uma ação a 30, ela sobe e desce. Desce para 15, sobe para 40. Desce para 15. Isso é volatilidade. Isso é volatilidade. Você consegue ver que o Ibov, a média das ações, tem uma volatilidade muito alta. E um retorno que ficou ali na casa dos 100%, né? Um retorno que ficou ali na casa dos 100%. Olha o IFIX aqui. Tem uma volatilidade muito menor, ou seja, muito menos risco. Aqui você consegue ver a volatilidade desde 2011, ó. 6%, 7%, 11%, 6%, 7%, 6%, 5%, 7%. Até 2025 aqui que tá 7,12% na média. Consegue ver que ele volatiza muito menos, ou seja, você compra lá a R$30, ele cai para 27, sobe para 33. É bem menos essa diferença de oscilação, é bem mais seguro para você que está iniciando, meu amigo. É muito mais seguro para você que está iniciando, não tem nem como dizer que não. É muito mais seguro. Olha só o retorno, 240%. Uai, Léo, então quer dizer que aqui eu tô correndo menos risco e ganhando mais dinheiro? É, na média do IFIX sim. Você não vai investir em média, você vai conseguir mais rentabilidade do que esse aqui, inclusive com ações também, porque eu não tô aqui dizendo para você investir só em fundos imobiliários não. Mas não tem como a gente negar que o IFIX bate o Ibov. Há 10 anos. Tem 10 anos que o IFIX bate o Ibov. E tem uma imagem que eu gosto muito de mostrar, porque essa imagem aqui também não pega só 10 dias, não pega só 10 semanas, não pega só 10 meses, ele pega desde o ano. Esse estudo começou a ser feito depois que eu nasci, em 1997, eu nasci e falei assim, começa a estudar aí, brincadeira, né? Começou lá em 1997 até 2016, ou seja, foram 2 décadas de estudo. Quem estudou foi a Bloomberg, então não é qualquer tipo de estudo. E aqui a gente compara a média dos rates, que são os primos dos fundos imobiliários. Aqui no Brasil a gente chama de fundo imobiliário, lá nos Estados Unidos a gente chama de rates. Tem algumas diferenças nas legislações, mas aqui se consegue ver que o SP500, que é como se fosse o Ibov daqui do Brasil, que é a média das ações americanas, também perdeu para a média dos rates americanos. Mas isso tá virando, será que é coincidência demais? Eu tô forçando falar que isso aqui é uma coincidência, ou realmente o negócio parece que é real? Parece que realmente nos imóveis eles têm boa característica de valorização e segurar a inflação também. Parece que sim, né? Será que o tiozão do lote estava errado? Ele só erra na maneira como investir. Investir em imóveis é seguro, dá rentabilidade. Agora ele só tá errando em como ele está investindo. Eu mostrei para vocês que a média da rentabilidade do IFIX foi de 0,67. Os meus alunos do Método 2 em 1, que já passaram aí de 7 mil alunos, eles têm uma rentabilidade só de dividendos, sem contar a valorização, só de dividendos de 0,95, 0,98, com essa queda que tivemos aí dos fundos imobiliários. Alguns ancoraram preço médio lá embaixo, estão recebendo 1% de yield mensal, 1%, muito acima da média, isento de imposto de renda, porque tem gente que consegue isso hoje na renda fixa, fala, mas eu consigo isso na renda fixa. Pois é, você consegue agora na renda fixa, você não vai conseguir isso para sempre, e ainda tem que pagar imposto de renda. Nos fundos imobiliários você não paga imposto de renda. Então o que eu quero te dizer aqui, nessa conclusão da rentabilidade, é que sim, cara, os fundos imobiliários, se você investe direitinho, você tem conhecimento, porque tem muita gente que não tem conhecimento, aí investe errado, perde dinheiro, isso em ação, em ETF, em cripto, qualquer lugar. Não tiver conhecimento, vai investir errado, vai perder dinheiro. Agora, se você tem conhecimento, se você dedica um tempo para poder estudar, você consegue investir em fundos imobiliários de maneira categórica, de maneira realmente produtiva e eficiente. E inclusive eu quero te apresentar aqui 3 estudos que eu vou deixar os links dos PDFs aqui embaixo, justamente para você analisar de maneira neurocientífica por que você deve começar em fundos imobiliários. Eu sou médico, estudei muito sobre neurofisiologia e uma das coisas que eu mais gosto de estudar é sobre aprendizado, memória, porque, pô, de nada adianta eu estudar pra caramba se eu não lembro. Tem que lembrar, eu tenho que aprender o negócio, eu tenho que ler o livro e aprender. Eu tô aqui com um livro de análise fundamentalista de empresa. Eu quero ler esse livro, quando eu fechar ele, eu poder vir aqui gravar um vídeo pra vocês e saber o que eu tô falando. Caiu. E dos ensinamentos que eu já retirei, e vou inclusive deixar os artigos aqui para vocês, só 3 exemplos, já li muito mais de 20 artigos desse tipo, é que sempre quando você obtém uma recompensa e você consegue visualizar que essa recompensa irá aumentar ao longo do tempo, você sempre cria uma conexão sináptica para reforçar aquele hábito. Como assim, Léo? Olha só, fumar cigarro. O cigarro te dá uma recompensa na hora, você libera dopamina na hora. E aí o seu corpo vê, pô, se eu fumar um outro cigarro daqui a pouco eu vou ter de novo essa liberação de dopamina, eu vou ficar bem. Por isso que você vicia, porque você reforça esse hábito. O exercício físico é a mesma coisa. Ninguém gosta. Você acha que o povo gosta de fumar? O povo sabe que faz mal fumar.
Pelo amor de Deus, entope veia, é o maior causa de infarto, é o maior fator de risco de infarto. O povo não gosta de fumar, eles só ficam dependentes da sensação boa. Você pode usar essa técnica pra coisa boa, pra leitura de livro, pra exercício físico. Quando você tá lá malhando na academia, não tem resultado nenhum, cara, o seu cérebro vai fazer você parar, porque você gasta energia, não tem resultado nenhum, não tem como. Agora, se você vai na academia e começa a sentir realmente diferença no seu corpo, você vê o bíceps marcando, você vê o tanquinho aparecendo, cara, o seu cérebro vai falar assim, opa, a autoestima dele tá aumentando. Ele com mais autoestima trabalha melhor. Com ele trabalhando melhor, ele é mais produtivo, ganha mais dinheiro, eu fico mais tempo de boa. O cérebro tá sempre querendo economizar energia, meu amigo. Então ele vai reforçar esse hábito. A mesma coisa com dividendo. Tudo essa história foi pra te falar que quando você recebe dividendo, você libera dopamina e fala, se eu investir mais, eu ganho mais dividendo. Se eu ganhar mais dividendo, vai chegar um momento que eu não preciso trabalhar. Se eu não preciso trabalhar, eu posso passar mais tempo com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, assistindo série, jogando, se você gosta de jogar. Eu gosto muito de jogar, gostava, né? Agora não tô tendo tempo mais. Ou seja, eu te recomendo fortemente que você comece pelos fundos imobiliários, não porque eles são os melhores. Eles são bons, sim, e eles precisam estar na sua carteira, mas porque eles criam um processo de recompensa no seu cérebro. Se você investe em ações, a volatilidade é muito grande, você pode perder muito dinheiro logo quando você começou, isso já te desmotiva a continuar. E os dividendos das ações são totalmente oscilativos, você vai pagar trimestral, semestral, às vezes o payout vem baixo, então você não tem ali uma constância de dividendo. Já nos fundos imobiliários não, é mensal, crescente e você consegue fazer uma escadinha bem bonitinha. Olha só esses prints de dividendos que eu pedi hoje de manhã, tô gravando o vídeo hoje, mandei essa mensagem lá no grupo, quero mostrar pra vocês lá no canal do YouTube. Olha o tanto de imagem, cara, tá aparecendo aí pra vocês, isso aí é tudo gente que tá fazendo dividendo. E o cara, quando ele começa a fazer dividendo, ele não para mais, ele não para. Então você, tiozão do lote, você aí que ainda não investe, que tá gastando todo o seu dinheiro com cerveja e churrasco, não tem nada de errado, pode continuar gastando se quiser. Mas, se você quiser criar um hábito bom na sua vida, te recomendo fortemente que você se inscreva no canal, dê o like no vídeo, para você finalmente começar essa vida de investidor aí. Vamos comprar um fundo imobiliário na prática para a gente te mostrar o quanto é fácil comprar um fundo imobiliário na prática. Para isso eu preciso de uma corretora. Se você ainda não tem uma corretora, não tem conta criada em corretora nenhuma, porque você ainda não sabe investir, tem um vídeo aqui te ensinando a escolher a melhor corretora para você investir, tá? Não precisa se preocupar com isso não, isso é básico, rapidinho você consegue. Tô aqui na minha corretora, eu uso a corretora Clear, você consegue ver que eu tô com um saldo de R$874. Da onde que veio esse saldo, né? Olha que impressionante da onde que veio esse saldo. Olha, rendimento de XPML. Um fundo imobiliário me pagou R$300. Rendimento de BTLG, outro fundo imobiliário me pagou R$356. Ó, dividendos de Itaúsa, isso aqui é uma ação, me pagou R$262. Ó, o CPTS, que outro fundo imobiliário me pagou R$274. Ou seja, meu amigo, só você que não tá ganhando dinheiro com dividendo. Só você, só você. E para comprar, olha o quanto é simples. Para comprar o quanto é simples, eu vou entrar aqui em Home Broker, Swing Trade, e aqui na parte Swing Trade, eu vou colocar um fundo imobiliário que está descontado no momento, que na minha opinião está em ótima oportunidade. Não recomendo que você compre o mesmo, você tem que entender o motivo dessa compra, você tem que entender o porquê, você tem que analisar relatório gerencial, e aí, meu amigo, você tem que dar um próximo passo. Não tem como eu te dizer, vai, deixa. É falta de responsabilidade minha se eu falar isso pra você. Investe qualquer, não, é o seu dinheiro, é suado, cara, você trabalha todo dia, acorda cedo, vai lá, deixa sua família em casa, ou sua família vai pra outro lugar também pra poder trabalhar, e você vai tratar seu dinheiro de qualquer jeito. Um mau administrador não é abençoado, está na Bíblia, isso é bíblico, ou seja, você tem que aprender o negócio. Seu próximo passo, além de comprar fundos imobiliários, é investir em conhecimento de verdade. Então aqui eu vou clicar, ó, GGRC, e aqui em GGRC eu clico em negociar, e aqui eu posso comprar 9,88. Tá vendo os pedacinhos da cota que eu te citei lá? A Mariazinha comprou a R$10, 9,88, não tem desculpa, você não precisa financiar 300 mil para você comprar um imóvel. O GGRC tem quase 10 imóveis, custa 9,88 para você comprar um pedacinho deles. Então clicou aqui em comprar, vai pedir sua assinatura eletrônica, digitou sua assinatura eletrônica, pronto, tá executada a ordem. Eu não consigo comprar aqui agora porque eu tô gravando esse vídeo às 9h09 da manhã para você, e a bolsa só abre das 10 às 17, então eu precisaria esperar às 10 horas para poder fazer esse investimento, mas é básico, é simples, bem tranquilinho de você investir. Léo, entendi tudo, eu sou novo e quero aprender, qual o próximo passo que eu tenho que dar? Aí eu vou te recomendar 3 coisas, tá? Vou te recomendar 3 coisas, presta atenção. O primeiro é você assistir os últimos 20 vídeos do canal, você não vai pagar R$1, não vai pagar R$1, a única coisa que eu peço que você retribua é o like, se inscreve no canal, mas você não vai pagar R$1. Nos últimos 20 dias aí de vídeo, você vai aprender coisa pra caramba. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se esse vídeo bater aí mais de 15 mil likes, eu gravo a parte 2, que é como a gente vai selecionar os melhores fundos imobiliários. Como que a gente vai selecionar? Vou te mostrar o passo a passo também, pra gente chegar nos melhores fundos imobiliários, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve, manda esse vídeo pra aquela pessoa que é chata, meu Deus, não sei investir, não quero aprender. Manda pra ele. Falou!